Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Na verdade, como eu venho dizendo, né, nas lives, nas nossas conversas aqui, boa noite, boa tarde, bom dia. Muitas vezes as pessoas estão assistindo ao vivo, mas o nome não é live, né? Live em inglês ao vivo mas depois fica gravada a live e as pessoas podem assistir outro dia, daqui uma semana, quem sabe daqui um ano, e elas podem estar assistindo de manhã, de tarde ou de noite. Então, boa noite, mas também bom dia, boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma live de um tema que eu acho que é bastante pertinente para os dias de hoje, mas não só para os dias de hoje, considerando o contexto que a gente vive. Nós estamos aqui em finalzinho de outubro de 2020 e para quem estiver mais ligado, quem estiver assistindo ao vivo sabe que nós estamos no meio de uma pandemia, de uma quarentena, e quem assistir daqui a algum tempo, mesmo depois, se Deus quiser em breve, que essa situação toda tiver acabado, com algum tipo de vacina ou de mecanismo de cura, vai também lembrar que foi um período difícil. Mas mais do que o período de quarentena, de pandemia, eu queria falar desse momento que eu tenho chamado de 2020, que é a década de 20 do século 21. Nós estamos no primeiro ano da década de 20 do século 21. Alguns consideram que o século começa a partir do ano 1 daquela década, porque supostamente pelo calendário gregoriano, né, que considera a passagem do ano depois do nascimento de Cristo, e Cristo nasce no ano 1, né, do século 1, mas há outros que entendem que, aquele foi o primeiro momento, mas que pode ser considerado a partir já agora do ano zero, né, daquela década. Bom, isso posto, nós vamos falar de empreendedorismo. Eu vou convidar um cara que é um empreendedor. Nós trabalhamos juntos há muitos anos atrás, quando ainda éramos do mercado corporativo, ambos éramos empregados numa empresa com jornadas profissionais no ambiente corporativo, e depois cada um de nós, pelos seus motivos, foi tomando um rumo de empreendedorismo, e ele hoje é um empreendedor mesmo, nato, e eu acho que vai ser muito legal conversar com ele sobre isso. Mas quando eu falo do contexto, eu falo desse momento onde o tema empreendedorismo já há alguns anos, e aí ele ganha mais força ainda agora durante a pandemia, vem ganhando espaço na discussão, na vida profissional das pessoas. A gente sempre empreendeu como indivíduo, como sociedade. O brasileiro tem aí, genericamente falando, um espírito empreendedor, mas a forma como o empreendedorismo se estruturou nos últimos 20 anos, a quantidade de conteúdo para ajudar o empreendedor, a quantidade de caminhos para empreender, realmente ganhou um espaço e um espectro brutal. E aí também uma coisa que eu queria dizer é que eu tenho assistido lives e vários bate-papos onde se fala do empreendedorismo, mas buscando ali alguma fórmula, alguma dica, algum mecanismo de como empreender. E eu acho que o papo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai falar mais sobre empreendedorismo mesmo, o que isso significa na vida prática, quais são os espaços que tem, mesmo que a gente não encontre aqui uma fórmula mágica para isso. Acho que eu tenho algum conteúdo para colaborar, e o Clinton, que vai falar com a gente, que já vai se apresentar já assim que eu convidar ele para entrar, tenho certeza que vai agregar bastante. Bom, deixa eu já me apresentar assim, já facilita, e depois o show é dele. Meu nome é Danilo Afonso, eu sou um dos sócios da Vértigo 16 Desenvolvimento de Pessoas. Deixa eu posicionar melhor para ficar bonitinho aqui o nome Vértigo. Esses desenhos todos aqui são dos meus filhos, eles adoram desenhar, meu cenário favorito. E nós trabalhamos com desenvolvimento humano, na parte comportamental, e sem dúvida alguma esse espírito empreendedor vem contaminando positivamente, não sei se contaminando é o verbo certo, mas vem se capilarizando por todo o ambiente organizacional, seja ele empresas com sociedade aberta, sociedade fechada, um único empreendedor ou uma multinacional. Tudo isso que o empreendedorismo trouxe está afetando positivamente e também com algum tipo de angústia esse ambiente de trabalho. Então, falar disso vai ser importante. Eu vou chamar aqui o Bill para ele já entrar. Bom, Bill, porque ele chama-se Clinton, acho que ele explica isso aí melhor, né, do que eu daqui a pouco. Aí a gente começa a conversar, que acho que o papo vai ser muito bom, até porque ele fez uma metáfora, uma analogia entre empreendedorismo e uma determinada atividade física aí que eu acho ótima. Clinton, boa noite, querido. Tudo bem contigo? E aí, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Como é que estão as crianças, a Aiko, como é que eles estão?
Tão bem, todo mundo assistindo lá em casa. Boa, ó, a gente precisa de audiência, cara, claro. Aqui também botamos a criançada, os cachorros estão cada um ali no computador também. Não, minha família assistindo já dobra, né? Já são tipo 50 pessoas, velho. Verdade. Cleiton, fala um pouco de você. Queria te pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da tua história, do jeito que você se sentir mais à vontade, mas queria que você se contextualizasse nesse tema que a gente combinou hoje de falar, que é empreendedorismo, e aí depois você já vai explicando a metáfora, né? Que é o nosso título, acho que pela primeira vez foi uma pergunta, né? Empreendedorismo, você está preparado para uma maratona? É, Vai conectando tudo aí que você pensou e a gente começa a falar e eu vou entrando com os pitacos também. não, legal, legal. Obrigado aí pelo convite. Você não vai me chamar de Clinton, né? Pô, como você preferir, cara. Aqui, vai Bill mesmo? Chamar de Bill, né? Mas Vai de Bill. Tá bom. bom, mas vamos lá. Bom, a gente trabalhou. Eu sou natural de Rio Claro, né? Eu fui para São Paulo fazer faculdade em 99 e fiquei por lá durante 12 anos, né? E aí fiquei por um tempão, voltei em 2010 e a gente trabalhou juntos. E é até interessante, cara, que eu tava lembrando assim, por que que eu fui para São Paulo e aí quando eu estava na escola, tinha umas excursões para São Paulo, eu não sei se existe ainda, tipo Feira do Estudante. As faculdades. Tem, ainda tem. Tem. E, cara, eu lembrei disso hoje, quando você colocou, pô, se apresenta rapidinho. E aí eu lembro de ver a Marginal. Claro, eu já tinha ido para São Paulo algumas vezes, mas eu lembro de ver a Marginal e eu falei assim, putz, um dia eu vou morar aqui, né? E aí eu decidi fazer faculdade de São Paulo, consegui, trabalhei durante um bom tempo, sempre, cara, eu tive 6 meses de férias, no segundo semestre já estagiei, sempre em empresas grandes, mesmo no estágio. E em 2010 eu, puta, cara, larguei tudo mesmo assim, eu pedi demissão da Rect, que é uma empresa grande, que você conhece bem, sem Eu cheguei a saber. prestar consultoria para eles já, bom, portanto, já na área de consultoria, né? Já tendo migrado no mundo corporativo. Acho que a gente chegou a se encontrar lá uma vez, pelo menos. Sim, e aí eu pedi demissão porque eu percebi que eu não queria trabalhar na empresa, não queria continuar aquela trilha, que eu respeito pra caramba, né? Eu acho que não tem, cara, cada um tem o seu perfil e tem a sua missão, e eu decidi sair da Rect sem saber. Os meus amigos, eu até escrevi um texto esses dias, as pessoas falam, meu, que coragem que você tem. E eu até brinco, né? Eu falei, pô, coragem é continuar onde eu tava, né? Porque eu tinha certeza que ali não era o meu caminho, então eu precisava sair. Aquilo era, eu acho que era coragem era continuar, né? Então, e eu saí e apareceu a oportunidade de comprar a Sophie, que o que me interessou, assim como você, né? A gente sempre trabalhou em produto. Na nossa época não tinha essa coisa do digital, né? Era muito fraco, muito pequeno. Muito físico, né? Então, assim, a nossa questão era produto físico. E quando eu olhei para a Sofia, que é uma empresa de produtos, uma marca de higiene e beleza, produtos de higiene e beleza, produto físico, aquilo me atraiu. E, cara, são 10 anos, né? O Caio se juntou, que você conhece, é o meu sócio. Então, são 10 anos na batalha aí, empreendendo desde então. Então, completou agora, em setembro, dia 15 de setembro, 10 anos de empreendedorismo. Basicamente é isso. E, claro, Engraçado, cara. Porque se eu for olhar eu saí um pouco antes que você do mundo corporativo, mas eu ainda fui para uma consultoria que era de um outro cara, do Ivan Petrini, que me convidou. E aí eu enveredei na minha própria consultoria basicamente em 2010 e basicamente em setembro também, quando a Folha de São Paulo me pediu o primeiro trabalho e eu não tinha nem CNPJ. Falei, cara, não tem nem como te cobrar. Não, a gente faz via RPA, acho que era um sistema de pagamento na época e tal. E curioso você estar falando isso, porque até nisso tem aí uma jornada que nos aproxima, porque eu também não lembrava e aí o Facebook me lembrou. Porque em algum momento eu acho que abri uma página e na minha história lá, na trilha, enfim, sim, sim. eu fui pesquisar quando foi aquele trabalho que eu fiz para a Folha, que foi quando eu inventei o nome Vértigo 16. Bom, achei que foi lá em setembro e tal, pus setembro como referência. Aí o Facebook me lembrou que foram 10 anos. Então, parabéns aí para nós dois, porque um projeto que não recebe verba do governo, e nada contra projetos que recebem verba e que muitos precisam, inclusive, né? Editais super sérios e tal. Os que não forem sérios, aí a gente descarta. Mas para quem não recebe verba do governo, não tem uma matriz, né, internacional, muitas vezes ajudando. E muitas vezes é um trabalho de um exército de um homem só, no seu caso, muitas vezes de dois, três. Poxa, de alguma forma, parabéns, né? Sem soberba, mas com reconhecimento. Sim, e não tinha aquele buzzword que tem hoje em dia, né? Que empreender, então aquela época ainda era muito mais.
a carreira numa empresa, continuar, alcançar cada vez cargos maiores, então não tinha esse frisson que tem hoje em dia, né? Então era outra época. Mas, cara, assim, falando de empreendedorismo, eu acho que não é para todo mundo. Eu acho que se a gente vamos misturar um pouco os assuntos, né? Eu acho que hoje em dia é um problema que virou uma palavra muito na moda e todo mundo quer. Porra, a pessoa não tem perfil e não sabe como que é a realidade. Então, aqui é ali, né, é bacana falar que é empreendedor. Então, eu acho que esse é um lado ruim. Mas o copo meio cheio é que se popularizou. Estamos num país que precisa movimentar a economia e que precisa de gente criando empresa, por esse lado é bom. Mas o jovem, muitas vezes, o cara ainda não experimentou trabalhar para alguém, não experimentou ser chefe e aí já quer ser empreendedor. Eu acho que isso pode ser uma armadilha. Bill, desculpa te interromper, mas é porque alguém comentou aqui, num primeiro momento, para mim não estava aparecendo, mas agora eu percebi. Às vezes o teu som fica um pouco baixo, não sei se sem querer você põe a mão perto do microfone ou alguma coisa assim. Não sei se você tiver algum fone por perto e quiser tentar usar, mas mais por isso. Agora melhorou. Legal. Tá bom. Valeu. Eu concordo muito com você a questão do perfil, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e eu não acho que com isso a gente tenha que desestimular ninguém, muito pelo contrário. Se alguém perguntar para mim, Danilo, você quer ir para uma luta de boxe? Olha, é muito legal, você aprende muito, aprende a se defender e tem uma adrenalina, eu vou dizer, cara, que legal, mas não é para mim. Então nem sempre aquilo que é legal é bom para todo mundo, e é muito legal o empreendedorismo, só não vai ser bom para todo mundo. Deixa eu te provocar com uma coisa assim, já que eu te interrompi. Eu não estou preocupado com a definição acadêmica, tá? Porque a definição acadêmica está no Google, está na internet, tem milhares de definições técnicas. O que para você é empreendedorismo? O que depois de 10 anos fica de insights, de pilares e de aprendizado sobre o que é a atitude de empreender? Uhum. Cara, eu acho que assim, e claro, essa definição amanhã talvez ela mude, né? Porque a gente vai amadurecendo, mas eu acho que o que assim, me incentiva, eu não vou falar motivação, mas o driver ali, né? Eu acho que é você, e essa definição não é minha, eu ouvi ela recentemente, eu acho que o cara ele sintetizou meu pensamento, que é você criar o seu próprio esporte. Eu achei interessante pra caramba isso daí, porque o esporte tem regras, né? Só que a partir do momento que você cria o seu próprio esporte, você cria as suas próprias regras. Então, eu achei isso muito inteligente, porque eu falei, porra, empreender é isso. Você, por exemplo, hoje a minha empresa, ela concorre com a Unilever, porra, com Rexona, Dove, com a Nivea, com grandes marcas. Mas qual que vai ser a única diferença entre eu e esses caras? Se eu criar minhas próprias regras. Você publicou um texto recentemente falando disso, né? Se você não achar o teu diferencial... E tem alguns, tem coisas que eles até pelo tamanho não conseguem acompanhar. Se você tentar competir sendo um Me Too deles, uma sombra, de fato, jogar o jogo deles é perder. Eles têm pernas mais fortes, né? Tem braços mais longos. Exato, exato. Então, quando eu vi essa definição, ela assim... Pô, eu não posso abrir um parênteses para mandar um abraço para o Eric Helms, que acabou de entrar. Pode tudo. A Alessandra Lieberman te mandou um abraço. Ela mandou uma mensagem para mim por WhatsApp. Super feliz que a gente ia conversar, pediu para te mandar um abraço também. Então, eu achei legal pra caramba. E ele falando isso. Aliás, esse cara é o Yvon Chouinard, ele é o fundador da Patagônia, que é o tópico do meu próximo podcast, que é o próximo episódio meu, já dando um spoiler aqui. E eu achei legal pra caramba, cara, quando ele fala assim, pô, você montar a sua empresa, você criar o seu próprio esporte. Você cria suas regras e você cria as regras onde você tem, obviamente, onde você tem chance de ganhar. Ótimo. E isso existe uma inclinação muito grande ao risco, né? Eu acho que, cara, assim, não tem como você falar, o cara que empreende, e não é que não, pô, o cara é corajoso, não. Mas, assim, é uma pessoa que tem um estilo de vida que está muito mais ligada a risco, que está muito mais ligada, vai dar merda, pode, mas, assim, vamos, né? E eu acho que, assim, você precisa ter essa inclinação. Subir ladeira na ida e na volta, né? Você precisa estar, assim, você acha que resolveu um problema, amanhã vem outro,
Não sei se para vocês a transmissão travou um pouquinho. Parece que tá pensando aqui. Bill, acho que deu uma engasgada na sua transmissão. Você estava falando que ia subir ladeira, descer ladeira, que amanhã vem outro e aí deu uma travadinha. Se você puder só completar. Amanhã você pode ter outros problemas, né? Você acha que resolveu um, amanhã você tem um problema pior. Então eu acho que assim, empreender é isso. E outra coisa que eu aprendi muito cara, é uma terapia na vida real. Né? Eu acho que você se conhece pra caramba e você vai estar, cara, você sai na rua, cara, você vai sair na rua pelado, porque assim, não tem ninguém que te proteja. E eu não posso contar a história de outras pessoas, a não ser a minha, né? Quando você sai desse esquema da grande empresa, onde tem uma pessoa fazendo jurídico, tem uma pessoa no contas a pagar, tem uma pessoa na logística, você sai dessa proteção, dessa redoma e é você e você mesmo, né? E o mercado te prova ali na frente, né? Você é o homem da frente ali, não tem uma barreira ali de contenção. Então, eu acho que... Deixa eu tomar a liberdade de fazer uma... Vai lá, desculpa, deu um delay aqui, eu te interrompi, achei que você tinha parado. Não, deixa eu só abrir a porta, cara, para ver se melhora, que eu acho que é a minha conexão aqui. Tá bom, ela engasgou um pouquinho, até o pessoal comentou que engasgou. Mas é isso. Mas então eu vou aproveitar a ponte. Você usou uma hora a expressão coragem. E claro que agora eu vou vestir o chapéu, né? Vou colocar aqui o chapéu do psicanalista. Claro que quando a gente fala do elemento coragem dentro do contexto emocional, psicanalítico, ele tem um viés e dentro do contexto de business, de negócio, ele tem outro. Mas eu acho que tem algo em que eles se tangenciam, né? Essas duas coragens, que é o fato de que a coragem só precisa se manifestar diante do medo. Tanto que quando as pessoas perguntam para mim, pô, mas qual é o contrário da coragem? Ou às vezes, em alguns contextos, em algumas conversas, eu pergunto para as pessoas qual é o contrário da coragem. A tendência, eu vou dizer para você que de cada 10 vezes que eu pergunto, 9 vezes eu ouço a resposta. Aliás, qual é o contrário do medo, né? Eu ouço que o contrário do medo é a coragem. E eu digo, olha, eu acho que o contrário do medo não é a coragem. Porque, na verdade, a coragem ela só se manifesta na presença do medo. O contrário do medo é a irresponsabilidade. Se eu não tenho medo, eu atravesso a rua sem olhar. Se eu não tenho medo, eu compro qualquer empresa só porque deu na telha. E, sei lá, depois eu vejo como é que eu pago. Se eu não tenho coragem, eu pulo do 10º andar só para ver como é que é a sensação. Então, quando a gente fala aqui que empreendedorismo é criar o seu próprio esporte, significa que as pessoas podem não gostar do seu esporte. Você pode ser muito bom nele e jogar sozinho. Então tem que dar um medo, sim. Porque o medo, nesse caso, ele tem um elemento neurótico saudável. Ele te protege da irresponsabilidade. Agora, há pessoas que não suportam o medo, que realmente sofrem muito diante do medo. E aí fica difícil empreender. Eu pensei aqui, de novo, sem tentar achar a definição do que seja empreendedorismo, mas eu pensei que alguma coisa que passa pelo ato de seguir uma convicção. O empreendedorismo, ou empreender, é o ato de seguir um propósito. Só que é um propósito que não tem limites, não tem teto, como, por exemplo, um emprego, que muitas vezes, tirando empregos comissionados, né, mas a maioria dos empregos te diz, olha, o seu ganho é esse, e se você fizer tudo direitinho e até superar, o seu ganho é esse. Por outro lado, se não tem esse limite, também não tem garantias. Né? Você pode fazer tudo lindamente bem, e no mês seguinte não ter rendimento se não deu lucro, porque o último que ganha é o empreendedor. Né? Então, assim, todo mundo tem perfil para isso? Não. Então, e não tem nada de errado. Né? A gente pega estudos como, por exemplo, Âncoras de Carreira, do Edgar Schein, um professor do MIT em Boston, e esse estudo mostra, há pessoas que a sua âncora de carreira é segurança e estabilidade. Pode empreender? Pode, mas provavelmente vai ser um empreendimento mais seguro, né? Vai ser um empreendimento talvez de algum projeto que já tem aí garantias, já tem um modelo bem desenhado. Então, até tem uma pergunta aqui do Marinho, que sempre participa aqui com a gente, que ele fala, como é que a gente vai saber quando o empreendedorismo é persistência ou teimosia? Eu não tenho a fórmula mágica, mas eu acho que dois elementos podem ajudar. Um, quando tem sofrimento nesse empreendedorismo, muito mais do que prazer. Porque sofrimento vai ter, né? Essa história que a gente falou aqui, não tem segurança e tal. É subir a ladeira e na volta é ladeira também. Né? Gostei dessa expressão. Agora, quando o sofrimento ele é majoritariamente maior do que a satisfação,
primeiro indicador de problemas. E depois, quando os resultados não vêm, durante um período de tempo que passe aí de 2, 3 anos, claro que cada business tem o seu tempo de maturação, você entende disso melhor do que eu. Agora, não está dando resultado prático e você sofre mais do que tem satisfação, acho que vale a pena pensar se não é mais teimosia do que vocação, né, do que propósito. Mas acho que é o ato de seguir uma convicção. Exato, não adianta ficar abraçado ao pote de mel e, cara, e morrer queimado, né? Porque tem esse lado da teimosia. A persistência, ela é muito importante, cara. A persistência, eu acho que é um valor, assim, extremamente... uma característica muito forte. Se você não tiver, eu acho que não dura muito, principalmente no Brasil, né? Você não vai conseguir evoluir, cara, porque é pesado, o jogo é pesado. Então, tem que ter persistência. E a persistência, para mim, cara, ela pode ser uma qualidade que se sobrepõe à qualidade técnica, cara. Você pode ser um cara até muito bom no que você faz, só que se você, cara, desistir ali no quarto, quinto tombo, você não vai para frente. Agora, o cara, talvez, tecnicamente, ele não é tão bom, só que ele continua e ele sabe que está no caminho certo. Eu diria que persistência e paciência. Eu falei muito sobre paciência quando eu escrevi aquele texto, porque eu acho que tem muita coisa que você vê e muita coisa que você vive, né? Então, se você for ler as histórias dos empreendedores, vai ter muita história bacana, o cara foi lá, vendeu a empresa, papapá. Mas aí, quando você está vivendo aquilo, você vê que o jogo é completamente diferente. O jogo é muito mais difícil, é muito mais canelada, dedo no olho, então não tem, assim, um jogo muito bonito. Só que, cara, tem uma outra expressão que eu ouvi de um cara que não tem nada a ver com empreendedorismo, né? Um cara mais atleta, que ele falou em inglês, né? Que é abrace a dor, né? Abraçar a dor no sentido de, tá ruim, mas é isso aí, vamos lá. Não é ser masoquista, né? Não, mas vamos lá, vamos seguir. Não, é assim, mas vamos, amanhã, não, vamos. Então, eu acho que tem essa questão de você, até brincando um pouco com a corrida, né? A corrida de longa distância, ela vai fazer isso com você, né? Ela vai te derrubar, o seu corpo vai falar assim, acho que já tá bom, hein? Né? Acho que já deu. Não, cara, não, vamos. Tipo, então, biologicamente, esse equipamento não é para isso, né? Não é para ficar correndo 40 quilômetros, né? Não é para isso, não é para isso. Só que você precisa ter essa questão não tá leve ainda, sabe? Não, vamos bater um pouco mais, uma coisa meio Rock Balboa, sabe? Não, vamos aí, vamos que vai dar certo, vamos que vai, né? E então eu acho que precisa ter esse drive da paciência com uma persistência e esses dois juntos, para mim, se sobrepõem muitas vezes uma qualidade técnica. Porque, cara, e é muito louco, né, esse jogo. Eu só consigo comparar a minha história porque eu vivi muito tempo em empresas, né? Então eu tenho meio que esse... né? E eu vejo, cara, claramente que muitos amigos que são muito bons hoje, o cara é VP, o cara pode ser, tá super bem. Cara, o cara talvez não aguentaria um mês empreendendo, né? E ao mesmo tempo que eu também não estou no lugar dele. Então, assim, cada um no seu... Claro. E é cada um no seu lugar mesmo, assim. É muito interessante isso, que não dá para você mudar essas peças, né? Então, eu acho muito bacana essa analogia com a corrida, dessa questão da gente se preparar, né? E uma coisa que eu até queria conversar com você, você entende muito bem disso, muito melhor do que eu, que é a questão da motivação. E cada vez mais essa palavra eu deixo de usá-la. Assim, eu acho que motivação é uma coisa que meio que não existe, né? E eu comecei a meditar muito sobre isso, trazendo o paralelo da corrida, né? Eu até brinquei com um amigo meu, falei, cara, ele falou assim, cara, você colocou que você é ultra amador, você faz ultramaratona? Falei, não, quer dizer que eu sou muito amador, né? Você tem que rir de si mesmo, né? E então, quando você vai se preparada, não sei se você conhece alguém que já fez maratona ou já se preparou para uma corrida. Entrou aqui um colega meu e a gente estudou juntos, eu gosto muito dele, o Andrei, se ele quiser depois até fazer algum comentário ou fazer também alguma contribuição. E o Andrei também começou a correr, a gente até muitos anos atrás, ainda morava em São Paulo,
lembro de encontrar ele no Ibirapuera à noite, eu ali caminhando e ele já correndo. E acho que ele corre maratonas, às vezes eu vejo e tal. Então eu vi a evolução dele, né, nas coisas que ele ia publicando. Sim. E todo mundo que corre tem a famosa planilha, né? Porra, o que é a planilha? A planilha cara, é o seu treino, certo? Você tem que fazer... A maratona tem uma data e até aquela data você tem que rodar. Você tem que treinar e a planilha é um treino. Segunda você faz isso, quarta você faz isso, segunda, terça, quarta... Tem todos os treinos. Cada dia que você fura a planilha, você sabe que você piorou, porque a maratona vai ser naquele dia e não tem como voltar no tempo, né? E eu percebi que nesse processo foi um negócio que eu vivi, não foi um negócio que eu li, nem que ele foi... Eu senti aquilo e eu comecei a traduzir isso, né, em palavras e tal. Você não pode se motivar. Cara, você não pode se motivar. Você tem que olhar a planilha e cumprir. Só isso. Então, não é a planilha, ela não se encaixa na sua vida. A sua vida se encaixa na planilha. Eu vi isso, é uma frase de uma treinadora. Então, você percebe que você acorda, cara, não importa se está chovendo, não importa se está frio, não importa... E aí você vai lá e treina. Você vai lá e treina. Você vai lá e percorre. E é muito interessante isso, porque para mim, por exemplo, a maratona em si, o dia que eu corri, ele significou uma coisa legal, mas ele não significou nada perto dos treinos. Então, assim, teve um grande dia, que foi um dia que eu viajei com a Aiko, com as crianças, a gente foi para Floripa, que a avó dela tá morando lá. Eu tinha que fazer uma planilha, eu tinha que fazer 24 quilômetros naquele dia. No domingo eu não fiz, aí eu cheguei em Rio Claro, Campinas, voo, tal. Bom, para resumir a história, eu cheguei aqui às 7 horas da noite. Eu olhei para a planilha, depois de ter viajado de avião, carro, papapá. Bom, vamos lá. E aí naquele dia, eu saí 7 horas para correr, voltei a, sei lá, 9h30, quase 10 horas da noite, não tinha ninguém na rua. E eu fiquei num circuito só, porque era mais seguro, né? Perto de casa, assim. Então, eu dei, tipo, sei lá, 8 voltas no lugar. E naquele dia eu falei, caramba, agora eu estou pronto, assim. Porque não tem motivação. E muitas vezes eu percebo que empreender é isso, cara. Porque você pega, por exemplo, no nosso caso, é uma empresa pequena, que não tem muita gente, então não tem muito aquilo de você se apoiar nos outros. Pô, eu vou chegar e o pessoal vai estar no puta alto astral, lá no escritório. Não, puta, tem 3 pessoas, né? Tem 2 pessoas. É uma empresa pequena, um modelo meio startup, né? Então, cara, você tem que ir lá e fazer. Você tem que ir lá e cumprir. Então, mas assim, você tem que ir lá e esquecer um pouco assim, não, puta, não viver a planilha, né? Você se adequa à planilha, como você falou. Você tem a determinação, né? E claro que numa maratona é uma coisa, no empreendedorismo é outra, porque é muito maior, né? Mas acho que ter essa determinação é muito maior do que a motivação em si, né? E claro, isso é uma experiência minha. Eu percebi muito isso na corrida, que não tem a motivação. Você tem que cumprir aquilo lá e tem que passar por aquilo. E você sabe que se você não passar por aquilo, a sua prova vai ser muito ruim, né? Então, mas aí você me perguntou, né? Você me perguntou da motivação e vou botar pimenta aqui na conversa. Eu entendo o teu ponto de vista, mas eu ainda acredito muito na motivação, mas acho que a gente precisa, antes de mais nada, diferenciar o que é motivação e do que é estímulo. Você didático do jeito que eu aprendi, não estou aqui também, né, tentando de novo definir nada para o universo dos conceitos, mas eu acho que motivação é um elemento absolutamente interno. Motivação é um elemento que nasce dentro de você e que se manifesta através das suas escolhas, das suas atitudes. E isso é fundamentalmente diferente de estímulo, porque estímulo é um elemento que vem de fora e toca alguma coisa dentro de você. Aonde está a armadilha disso? O estímulo pode não acontecer. Então, por exemplo, eu adoro rock, a gente já foi, sei lá quantos shows a gente já foi junto, Pearl Jam 2 vezes, né, Foo Fighters, enfim, sei lá. Estamos lá, bacana, tal, conversando, alguém vira e fala, cara, sabe o que eu adoro em você? Eu adoro esse seu gosto por rock and roll, eu adoro quantas vezes você cita músicas de rock nas suas palestras e tal, porque eu me apresento, né, às vezes nos workshops e tal, quando eu vou me apresentar, eu conto um pouco da minha história, brevemente no slide, e uma das coisas que eu falo é, eu adoro música e meu gênero favorito é o rock. Legal, o cara gosta de rock, ele pode vir e falar,
pô, adorei, tá? Aquilo me estimula. Aquilo faz algum tipo de movimento dentro de mim. Só que qual é o problema? Isto pode ou não acontecer. Pode ter alguém que vem e me estimula com um comentário que mexe com o meu brio, mas pode não existir. Um cliente pode aparecer com um projeto delicioso, daqueles que você fala, cara, eu adoro esse tema, adorei o desafio, e o cliente ainda me diz, Danilo, confio em você, constrói a solução como você quiser. Ou pode não acontecer. Então o perigo é dependermos do estímulo. Agora, quando eu tenho consciência de qual é a minha motivação, e aí talvez eu vá colocar aqui uma palavra que eu venho insistindo há muito tempo não, perdão, mas talvez eu venha insistindo mais forte ultimamente, mas venho estudando há muito tempo, que é a palavra propósito. O que é que te faz levantar da cama de manhã? E aí eu vou decupando essa pergunta, Bill, e eu acho que ela chega numa outra pergunta que no primeiro momento parece super filosófica. A mim me pareceu, quando eu comecei a me questionar e questionar as pessoas com as quais eu faço trabalhos terapêuticos ou de coaching ou até de mentoria, mas que é perguntar, criatura, o que é que justifica a sua existência? Por que você está nesse mundo? Né? Eu acho que porque aí, até o Marinho, só complementando um ponto rapidinho, o Marinho fez um comentário aqui que ele até perguntou assim para nós, poxa, mas a motivação não está no próprio ato de você ter escolhido cumprir aquilo que você pôs na sua planilha? Eu concordo que eu confesso que concordo um pouco com ele, porque eu acho que no momento onde você tinha motivação para decidir vou fazer maratona, claro, a planilha e a preparação é parte sine qua non do desempenho. Sim. E aí, se você está esperando que alguém te ligue, se você está esperando que eu te ligue às 6 da manhã e diga, Bill, levanta, cara, vai lá, você é o nosso orgulho, você é o orgulho dos amigos que trabalharam juntos e tal. Olha, eu acho que se eu fizer isso vai te estimular, honestamente. Mas eu não vou fazer isso, cara. Não todo dia. Então, se você está esperando isso, você não vai sair da cama. Sim, sim. O que ele colocou, o que eu acho que é legal, e cara, e assim, o que eu vou falar agora pode ser uma baita viagem, tá? Que isso acontece muito na corrida e eu também tento levar um pouco pro lado do empreendedorismo, que é o quê? Quando você decide, no caso específico da corrida, e falar assim, pô, eu vou fazer uma maratona, eu vou cumprir uma maratona, você está fazendo um compromisso com você mesmo. E nessa hora que você fez esse compromisso com você mesmo, você está fazendo compromisso com o Danilo de hoje, que nunca correu, por exemplo, com aquele Danilo que, porra, pretende ser um cara melhor, né? E aí, eu acho que esse compromisso tem que ser a coisa mais forte que você fez. Quando você falar assim, putz, cara, mas hoje eu acordei, ontem eu tomei uma cerveja, eu acho que hoje eu não vou. Cara, mas peraí, você não fez um compromisso com aquele cara lá? Você tava super bem naquele dia, não tava? Claro, você tem que fazer um compromisso real, né? Eu não quero ser aqui o Elon Musk. Eu quero fazer um compromisso real comigo mesmo. Então, eu acho que esse compromisso que você trava com você mesmo e esse respeito que você vai ter com você mesmo, ele vai te dar, pode chamar de motivação, mas ele vai falar, pô, então vamos, cara. Porque eu falei que eu ia fazer, eu prometi a mim mesmo, e aí não tem a conversa, não tem família, não tem ninguém. Então, vamos lá. Tem um propósito por trás dessa escolha. Pode soar egoísta, mas ela não é, né? Assim, porque no fim do dia, se você está melhor, você acaba melhorando todo o seu entorno. Então, eu acho que esse compromisso que você faz com você mesmo é importante pra caramba. E quando você começa a pisar na bola, você tá falando assim, pô, eu havia combinado alguma coisa comigo e eu tô furando, né? Cara, acaba sendo super pesado isso, né? Porque se você não cumprir um compromisso com você mesmo, como você vai cumprir com seu filho, com a sua esposa, no trabalho, né? Então eu acho isso muito forte. Mas, viu, e aí é um pouco do que a gente fala, que pode parecer algo muito quase piegas de tão básico, mas, cara, você pode mentir para o mundo inteiro. Só tem uma pessoa, só tem um elemento para o qual você não consegue mentir, que é a si mesmo. Você pode cair num auto-engano, porque você acredita em coisas que não são verdadeiras. Mas nesse caso você não está mentindo. Você só está com baixa autopercepção. Sim. Quando você resolve mentir para si mesmo, é impossível. Quer dizer, eu vou mentir para mim mesmo. Não, olha, eu não quero que o Bill saiba que eu fiz uma tatuagem aqui no braço,
porque ele acha tatuagem ridículo e tal. Senão eles têm tatuagem, não. Uai, eu sei que eu tenho tatuagem, mas eu tô mentindo para você, mas não para mim. Onde eu quero chegar com isso, Bill? Exato. A questão que eu acho que, especialmente nós dois que viemos do mundo corporativo, e como você mesmo falou, o mundo corporativo tem um monte de coisas maravilhosas, outras são muito densas, talvez densas até para pessoas que têm o perfil como o nosso, que gostam de mais liberdade, de mais ousadia. Tem uma leitura que eu acho que está melhorando muito, tá? Sobre o conceito de motivação, tem muita coisa que chata, se confunde, né, mas se confunde com estímulo. Aquela coisa assim, você faz uma palestra sobre motivação, eu falo, faço, claro, eu vou explicar o que é motivação. Não, mas aí o pessoal vai sair dali mordendo a cadeira, eu falo, não, aí eu não sei, porque vai depender do que eles têm como motivação interna. Ué, mas você não vai falar de motivação? Vou falar da importância do autoconhecimento, da pessoa ter clareza do propósito na vida dela. Pô, propósito na vida? Pô, o propósito é ganhar dinheiro. Eu falo, desculpa, não é o propósito de todo mundo ganhar dinheiro. Algumas pessoas veem o dinheiro como ferramenta, como meio, mas não é o propósito. Até porque, uma vez eu cometi uma gafe gigantesca, fica aqui para uma outra live contar essa história, mas num ambiente onde não era adequado, eu usei essa história que eu vou te contar, mas eu já contei em ambientes adequados, que eu digo, cara, se a motivação de alguém, motivação, propósito, aquilo que te tira da cama, é ganhar dinheiro, numa boa, não vai trabalhar numa empresa. Vai vender drogas, vai roubar banco, isso sim dá dinheiro. Né? Vai para o mundo político e faça falcatruas. Porra, Danilo, mas você está incentivando? Não, eu não estou incentivando nada. Eu só estou dizendo que se é para ganhar dinheiro, se o objetivo é ganhar dinheiro, vai onde dá dinheiro rápido. Pô, mas eu não quero ser uma pessoa que descumpra as leis. Ah, então, por favor, não venda drogas, não roube bancos e não faça falcatruas no ambiente político. Agora, cuidado. Uma vez eu ouvi uma cliente minha falar uma coisa que eu passei a usar muito para minha vida. Não existe prioridade no plural. Se a prioridade é ganhar dinheiro, para de se enganar. Né? Agora, se a prioridade não é ganhar dinheiro, qual é a prioridade? E será que a gente não está abrindo mão daquilo que é a prioridade? Porque você falou aqui de correr e muitas vezes, eventualmente, até deixar sua família em casa dormindo e não tomar o café da manhã com eles porque você foi correr. Eu acho que o empreendedorismo nesse ponto é muito parecido com a maratona, especialmente se o indivíduo tiver família. A família tem que comprar o projeto junto. Sim. Né? Tem que ser o propósito do indivíduo e a família tem que entender que aquilo faz sentido, né? Sim, sim, com certeza. O que eu escrevi naquele texto foi isso. Né? O primeiro ponto é assim, a Aiko, por exemplo, comprou 110% o projeto tal, de empreender. Cara, se você não tiver esse apoio, você não consegue dar um passo, né? Um passo que seja. E, claro, mas assim, para fechar e colocar uma outra pimenta sobre o propósito, eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental. Só que eu acho que hoje em dia, eu leio e escuto muito podcast, muita coisa sobre empresas novas. Você tem um podcast, inclusive, né? Sobre empreendedorismo. Tenho. Quem não conhece chama Começando do Zero, né? Cara, eu acho que o propósito, é que nem você falou, você está estudando muito, só que por um outro lado ela virou um pouco de buzzword. Então, assim, cara, todas as empresas hoje querem salvar o mundo, elas querem salvar as baleias, elas querem ter, assim, 100% de diversidade, e eu não estou deslegitimando esses temas, tá? Eu só estou colocando que todo mundo quer fazer isso, né? Pô, e ao mesmo tempo que, se todo mundo está fazendo isso, cara, só tem vilão do outro lado, né? É uma sociedade que só tem gente do mal. E falando um pouco mais do lado de marketing, né? E, cara, eu acho que as pessoas hoje em dia, o consumidor médio brasileiro, cara, sei lá, ele tem um bullshitômetro ligado, né? Ele fala, isso... E eu acho que as pessoas estão sacando isso. Fala, o cara quer vender detergente só. É genuíno. Né? Justamente, cara. Qual que é o problema de você ir lá e falar que você quer vender essa calça jeans pra mim? Assim, não tenta falar que você vai salvar o mundo. Porque a questão do propósito, ela também trouxe esse lado que, todas as empresas agora precisam ter propósito. O cara que vende fechadura tem que ter um propósito. E muitas vezes o negócio do cara é vender uma bela de uma fechadura. Não, eu até acho que ele tem que ter propósito, mas às vezes o propósito dele é garantir segurança para as residências, lares, etc., com boas fechaduras. Ponto. Eu acho que existe uma corrida maluca por superqualificar o propósito. Então, uma vez eu vi um professor falando isso, falando assim, cara, muitas vezes uma mãe que foi lá, se dedicou, fez tudo certinho para os filhos,
cara, e um chefe de Estado que foi lá e realmente mudou o país dele. Cara, não tem um propósito melhor ou pior. Os dois estão ali seguindo o seu propósito. Mas no mundo das empresas, eu vejo um pouco isso, principalmente empresa mais nova, né? E acho que e marcas antigas estão tentando se construir nisso, né? Todo mundo trazendo aquele propósito que é o que você falou, aquele que, meu, caramba, os caras vão mudar o mundo, né? E eu acho que a idade traz um pouco desse ceticismo, e não é ser pessimista, tá? De falar, cara, não é todo mundo que vai mudar o mundo, né? E existe uma pretensão, até marcas, assim, porque uma marca vai mudar o mundo, assim, eu acho que são pessoas. Então eu acho que o propósito ele é muito interessante porque se você dosar muito, ele vira uma coisa inatingível, né? Não, minha vida, peraí, então minha vida ela tem que ser, porra, a vida de um super-herói. Não, não é, né? Você pode ter então, mas isso é uma coisa que eu converso muito com as pessoas. O seu propósito, e aí, pegando aqui um pouco a maratona e indo para o mundo dos esportes, eu falo, na verdade eu aprendi isso, levei alguns anos para absorver, fica na sua raia. Isso não significa que você não vai ajudar quem você puder, mas qual é a tua raia? Vou dar um exemplo besta aqui. Se eu sou um nadador, eu caio na piscina, faço uma prova, final da prova fiquei na 7ª posição de 8. De fato, a minha performance naquele enredo não foi incrível, fui o penúltimo. Mas se eu olhar para o meu tempo, e o meu tempo foi 1 segundo mais baixo do que a última vez, ou do que o melhor tempo que eu tinha até então, eu estou em evolução. Em compensação, Exato. o cara que ganhou a prova, parabéns, ele ganhou e ele tem o mérito por ter ganho a prova. Só que se ele tiver feito a prova 1 segundo acima do melhor tempo dele, ele está piorando. Então assim, fica na tua raia. Exato. Se é para olhar para o lado, olhe por generosidade, para doar, seja o teu talento, seja o teu tempo, seja algum recurso que você tenha disponível. Agora, essa é uma das armadilhas hoje em dia, Bill. As pessoas comparam propósitos. Não, a minha empresa vai mudar o país, a minha vai mudar o continente, a minha vai mudar o mundo, a minha vai mudar a galáxia. Cara, é o que você falou. Talvez o meu propósito seja cuidar da minha família. Eu vim a este mundo para garantir que estas criaturas que moram comigo tenham a melhor experiência na vida delas. E tá incrível, porque propósito não se mede por tamanho, propósito se mede por verdade. Né? Até usei a palavra genuíno aqui. O propósito depende, a capacidade do propósito se manter de pé e eventualmente até mexer com a motivação do indivíduo, e essa motivação que vem de dentro, não aquela coisa de estimular, vamos gritar e tudo mais, é o quanto ele é genuíno, é o quanto ele bebe na fonte da verdade. E aí eu só quero terminar isso fazendo um contexto aqui de algumas coisas que até eu tinha comentado com você, o quanto o empreendedorismo também é afetado por condições novas que o mundo vai apresentando. Então, eu anotei algumas aqui só para provocar. Quando a gente olha para a questão geracional, a gente tem sim hoje uma geração que não precisa, e claro, eu estou generalizando, mas a gente tem um contingente muito maior de jovens que não precisam sustentar as suas famílias ou que podem, muitas vezes, se manter ainda com algum grau de diversão, porque a família tem uma condição melhor do que o pai tem uma condição melhor do que ele tinha quando o avô o sustentou, então, portanto, o pai pode dar um dinheiro para ele ainda não trabalhar e se manter estudando, ou, quem sabe, empreender, porque se não der dinheiro, tudo bem, a família não vai quebrar. Outra coisa, o mercado financeiro, eu atuo muito próximo do mercado financeiro, apesar da minha área ser humana, porque muitos bancos me procuram. É um mercado que tem muito mais crédito à disposição hoje, muito mais linha de crédito, e até mesmo fora do mercado financeiro, mas falando de finanças, você tem hoje os anjos, né? A forma de investir dinheiro é mais simples. Você vai para a tecnologia, o que ela permite de conectividade, que há 10 anos atrás não permitia. Eu, outro dia, estudava a história do Thomas Edison, que levou lá tantos anos para inventar a lâmpada tal, quando enfim ele consegue as condições e lança o produto lâmpada, ele é entrevistado por um jornal lá da cidade dele, e aí a repórter, ou o repórter, não sei, pergunta para ele, como é que você conseguiu se manter, né, motivado para tentar 1000 vezes inventar uma lâmpada e ter fracassado, e mesmo assim chegar até um modelo? E aí ele fala aquela frase famosa, eu não fracassei 1000 vezes, eu encontrei 1000 formas de não se fazer uma lâmpada. Tá bom, isso é muito bonito, mas isso não é real nos dias de hoje. E isso só foi o caminho possível para ele, porque ele não tinha uma internet que conectava ele com um maluquinho da cidade do lado, que já tinha descoberto como não explodir a lâmpada, o vidro,
E ele não, e ele teve que fazer por tentativa e erro. Hoje não precisa. Você conecta você, um cara que está em Bangladesh, o outro que está no Alasca, o outro que está num barco, talvez através do GPS, X. Então a conectividade hoje, a capacidade de pesquisarmos é maior. Fora que você tem uma sociedade com mais liberdade, com mais democracia, as pessoas têm mais espaço para arriscar. E tem uma outra coisa que aí, vamos botar pimenta aqui, para algumas pessoas e em alguns lugares, a vida corporativa tá chata. Tá chata. Sim. É sempre mais com o mesmo, só se fala de dinheiro. Quando se fala de propósito, é sempre essa coisa meio que rasa, né? Não é genuíno. E aí a molecada que chega nesse enredo todo de liberdade, olha para isso e fala, não sei se eu quero ficar aqui, mas eu vou te pagar. Fala, não preciso de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro, como outras gerações precisaram para, por exemplo, comprar um tênis novo. Meu pai, não é que ele era mesquinho, mas às vezes não dava. Olha que eu nem era, a gente não era de família pobre, paupérrima, mas não dava. Eu queria um tênis Nike novo, cara, espera uma data especial. Hoje, muitas famílias dizem, tá bom, pode comprar. Exato. Eu acho que eu acho que assim, cara, nunca houve uma época tão boa para você empreender, eu acredito. É o que você falou. Vamos pegar essa ferramenta que nós estamos usando agora, o Instagram. Incrível. Cara, a princípio é um negócio que tá aí gratuito. Você tem um celular. Quando que você tinha isso, cara? Né? Quando que eu tinha uma ferramenta que eu posso abrir e mandar um direct, sei lá, fala o nome de algum empresário famoso aí pro Mark Zuckerberg. Você pode mandar. Ele pode bloquear você, mas você pode mandar. Então, claro. Isso é incrível. Pegando um pouco da pimenta que você colocou do mundo corporativo, cara, as grandes empresas são muito grandes, cara, é um transatlântico. Os caras não conseguem se mexer nessa velocidade que o jovem quer. É uma sopa que você colocou bem os ingredientes aí, que mistura muita coisa. Puta, a galera não quer ter uma casa própria, muitas vezes, não quer ter um carro, então bens materiais, o cara não tá ligando muito. Mas, ao mesmo tempo, ele quer trabalhar num lugar rápido, que ele possa errar muito. E aí as empresas grandes, o cara não pode errar, porque, porra, se eu errar, eu perco o bônus. Se eu perco o bônus, eu perco o resultado do mês. Não, e as ações despencam, exato. Né? Esse é o perigo, né? As ações não podem despencar, eu tenho que fazer sempre mais com menos. Então você tem essa pressão pelo curto prazo, né? E aí o cara parte muitas vezes para empreender. Eu acho que o terreno está muito fértil, está muito bom. Só que assim, né, cara? Eu acho que nunca se vendeu tanto curso de empreendedorismo. Muitas pessoas pensando em fazer. E, cara, eu não sei se você se lembra, cara, em 2002, lá na Diageo, a gente tinha uma palavra que a gente falava que ela continua super atual, que é execução. Nos do IBS da vida, né? Diageo Way of Brand Building. Isso não mudou. Você precisa executar. Pô, você quer fazer um negócio? Então vai lá e faz. Então eu acho que isso é um puta terreno fértil, só que você precisa fazer. Cara, eu até li... eu ouvi muitos podcasts esses dias. Cara, você sabe que mercado que tá sofrendo pra caramba e que na nossa época era um mercado super bacana? As agências de publicidade. As agências de publicidade tradicionais, aquelas grandes, os caras estão perdendo gente. Estão perdendo para onde? Puta, o cara tá indo trabalhar no Nubank, o cara tá indo trabalhar no Google, o cara tá indo trabalhar no Facebook. O cara tá trabalhando nessas empresas muito mais rápidas. Dinâmicas, muito mais dinâmicas. E, cara, não sei se você se lembra, o pessoal adorava, né? Não, porra, hoje em dia não. Hoje em dia o cara fala, não, puta, não quero, prefiro trabalhar em alguma startup, vou trabalhar em alguma coisa mais dinâmica, né? Então, eu acho que o desafio hoje, para quem está numa empresa grande, é como que eu trago esse contexto, né? Esse ecossistema, para usar uma palavra bonita, do que é uma startup, do que é empreendedorismo, para a empresa pequena. Só que sempre vai ter essa trava financeira, cara. Como que eu deixo a galera errar e, eventualmente, perder bônus? Eu acho que é isso daí que vai ser sempre Não tá fácil fechar essa equação. Não, o Jorge Letra, que foi inclusive o primeiro cara com que eu conversei aqui nas lives, ele foi presidente de empresas, diretor e tal.
ele falava isso, né? Isso que você falou, ele usou, só que em vez de falar de empreendedorismo, a gente falava de inovação em algum momento, e ele dizia, cara, inovação é execução. Né? Quer fazer algo novo, faça acontecer. E eu estava aqui em algum momento pensando no empreendedorismo, até alguém perguntou aqui, eu peço desculpa, eu não consegui ver quem foi, deixa eu ver se eu acho aqui. Foi o Michel, perguntou quando que o empreendedorismo vai acabar, quando vai ser o fim do empreendedorismo. Eu não acho que vai ter fim, como também não foi agora que começou o empreendedorismo. Mas se a gente for olhar o que era ser empreendedor até algum tempo atrás, você tinha o caminho do autônomo, né? O cara podia, por exemplo, se formar em medicina, em direito e exercer aquela profissão de maneira autônoma, né? Enfim, sendo ele o próprio produto barra serviço. Ou ele podia formar alguma coisa ligada a um serviço, muitas vezes uma loja, né? Enfim, uma borracharia, uma loja de corte e costura e por aí vai. Ou ele podia montar o empreendedorismo em cima de um produto, e ele teria normalmente uma indústria ou uma fabriquinha grande, pequena, ou uma fabricona e tal. Só que você passa a ter, eu estou sendo bem simplista aqui, um quarto modelo nos últimos anos, que é o modelo da startup, que pode virar uma loja, um pool de lojas de serviço, pode virar uma fábrica, mas pode, como você falou, virar apenas uma coisa digital. E aí, sim, você tem essa coisa de que muitas vezes empreender não é empreender numa carreira enquanto formação, não é empreender num serviço e ter um espaço físico, não é empreender num produto, é empreender numa ideia, que vai ter lá o seu MVP, né, o Minimum Value Proposition, e que depois vai ter que virar execução em algum momento. Mas até virar execução, né, Bill, até chegar na fase, você conhece tão bem, de ter que executar, você já está empreendendo, você já está fazendo um monte de coisa que antigamente era inviável. Porque você não podia só ter a ideia. Sim, se você pegar um exemplo claro aqui, a Sophie, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu teria que ter uma fábrica. Eu não tenho. Só que quem fabrica, quem industrializa os nossos produtos é uma multinacional que tem planta no mundo inteiro. Então eu consigo hoje ter um nível de qualidade muito bom, que eu nunca teria, sem ter a planta em si. Então, é muita coisa que não existia e que a gente tem que olhar para esse copo meio cheio. Porra, nunca esteve... O mercado de cervejarias artesanais, que a gente gosta tanto, há 20 anos atrás, por que eram poucas as fabriquinhas, às vezes mais no sul do Brasil, porque tinha uma cultura europeia cervejeira? Porque equipamentos eram caríssimos, porque o sistema de distribuição era complicado. De repente você tem marcas ciganas que produzem em empresas que muitas vezes... Ou empresas que montaram, né, o seu parque fabril já pensando em produzir para vários e que, portanto, estão ociosos, querem mesmo que você venha. O sistema de distribuição mudou completamente. Você fala com gente do mundo inteiro. Portanto, empreender se transformou. Mas ainda tem, eu acho que vale a pena a gente insistir nisso, ainda tem uma questão ligada a perfil pessoal. Não é que algumas pessoas podem empreender e outras não. Não, poder pode todo mundo. A lei da física permitindo, a gente pode fazer o que a gente quiser. Uma das coisas mais libertadoras, psicanaliticamente falando, é quando a gente entende que a gente pode qualquer coisa que a lei da física permitir. Inclusive sair correndo pelado na rua, né? Como você brincou do empreendedorismo. Agora, será que eu consigo? Né? Será que é para mim? Sim. Alguém colocou aqui, né? Hoje o valor das empresas não está em tijolos, está em ideias. Então, é muito isso, porque... acho que tem um outro lado, voltando no começo da conversa, né? O que é empreender também. Eu acho que o empreendedor, por natureza, ele é um cara não é perfeccionista. Porque o perfeccionista tem um lado muito covarde, né? Que, como não está perfeito, eu não vou fazer, né? Como não está perfeito, eu vou fazer. E o cara que é empreendedor, ele não, ele é um construtor. Né? Então o cara ele vai trabalhar na ideia dele, ele vai trabalhar naquele conceito, ele vai trabalhar naquela marca e ele sabe que nunca será perfeito. E o ponto nunca, ele é muito importante, porque nunca mesmo. Hoje a empresa mais valiosa do mundo pode ser a Apple e ela está longe de ser uma marca perfeita. Então eu acho que esse lado de ser um construtor, de você colocar, né, o Michel colocou um trabalho imaterial, é isso, né? Você tem que trabalhar muito mais o que é a sua ideia, o que é o seu conceito, o que é a sua marca, e o valor está ali. O valor tá ali, né? O seu negócio ele tem que ter valor nessa parte mais intelectual, eu diria, né? Então, eu acho que o empreendedor ele tem esse lado de ser um construtor, não ser um perfeccionista. E, cara, ele tem que ter essa coisa de, vamos construir, vamos levantar, vamos fazer. E hoje está
meu, muito melhor do que antes. Justo. Muito melhor, muito melhor. Até porque muitas vezes, eu insisto nisso, o empreendedor hoje em dia, ele muitas vezes trabalha com o dinheiro dos outros no empreendimento, no empreender, e que não tem nada de errado. Antigamente, ele tinha que vender o próprio carrinho, ele tinha que pedir dinheiro emprestado para o tio, para o pai, e aí ele perdeu às vezes o pé de meia que ele tinha feito toda a família. Hoje, se ele perder, claro, tem um problema, ele fica com uma dívida, às vezes nem dívida ele não fica, porque foram outros que entraram junto com ele no risco, uns no risco financeiro, ele no risco do tempo, da ideia, mas ele não perde dinheiro. Então, só isso já traz uma facilidade gigantesca ao empreendedorismo, né? Exato. E é o que você falou, né? Hoje você não tem o Michel colocou, se o empreendedorismo vai morrer, eu acho que ele nunca vai morrer, porque você pode oferecer hoje o seu serviço pode ser oferecido, e essa questão digital facilitou muito, né? Você pode oferecer o seu serviço remotamente. Isso é incrível, né? Isso é incrível. Isso, cara, isso deu um boom agora, né? Eu acho que a gente teve 10 anos em 10 meses. Cresceu aí, cara, teve uma progressão em 10 anos, 10 meses. Ninguém fica feliz com a pandemia, mas ela trouxe essa aceleração. Então, eu acredito muito, e eu tenho ouvido falar muito disso, né? Que no futuro, a carreira em si, ela não vai existir. O cara será um grande prestador de serviço e ele pode eventualmente, trabalhar em 4 projetos simultaneamente, né? Então, você vai ter um cara lá de logística trabalhando em 2, 3 projetos para empresas distintas, um cara de finanças a mesma coisa, o cara de marketing, e o cara vai trabalhando em projetos e não vai sentar muitas vezes naquela cadeira e chegar todos os dias naquele horário. Então, eu acho que isso vai acelerar muito, cara. E esse cara vai ser, obviamente, um empreendedor, por que não, né? Claro, ele vai na linha do autônomo, né? Como a gente falou, é um empreendedor numa linha onde ele é o próprio serviço, produto que ele tem para oferecer. Ô, Bill, a gente tem mais 3 minutos cronometrados. Deixa eu te pedir uma coisa. Me fala assim, de bate-pronto, o que fica para você nesses 10 anos de empreendedorismo? Claro que é uma visão sua, né? Uma opinião, é a tua dor, mas o que fica de desafio? O que foi mais difícil? E o que para você é uma vantagem de empreendedor? Assim? O que você deixaria registrado? Cara, o que é mais difícil, eu acho que é isso, cara, é essa coisa do subir ladeira, né, na ida e na volta. Você tem que estar pronto para isso, tem que ter muita paciência e muita persistência e meio que abraçar a dor, não deixar a peteca cair. E olhando para o lado positivo, cara, no meu caso, né, um pouco a história da Davi e Golias, né? Então, eu olho assim, cara, para essas empresas que a gente está competindo e eu olho para os caras e vejo umas fotos que o pessoal manda da gôndola e o meu produto do lado de Dove. E eu falo assim, tá, meu, tamo lá, cara, tamo lá, tamo com a qualidade boa. Então você olha e fala assim, eu acho que é importante você ter um sonho grande, né? O sonho grande no sentido, pô, eu vou empreender, cara, vai dar um baita de um trabalho, mas quando chegar lá, a gente vai chegar e vai ser muito bacana. Então eu acho que essa questão do desafio de você estar lutando com os caras muito maiores que você, eu acho divertido pra caramba, cara. Eu acordo de manhã e falo, meu, vamos lá, vamos que vai dar certo. Então eu acho que isso me inspira, sabe? Essa coisa de ser uma coisa quase que inatingível, né? Quando você olha a diferença de estatura entre a Sophie e os concorrentes. Então eu acho que isso é muito legal. E, cara, eu acho que não tem o topo. Não tem aquela coisa de você fincar uma bandeira e a foto e cheguei lá. De novo, pode parecer balela, mas é o processo. É o dia a dia, melhorar um pouquinho, mas é o dia a dia. Você tem que gostar do dia a dia. Você tem que gostar da rotina. Tem que gostar da rotina. Tem que estar feliz com a rotina, tem que curtir, tem que abraçar a rotina e falar, meu, é isso aí. Não tem aquela coisa, não, eu vou empreender durante 5 anos e depois eu vou vender a minha empresa por 5 bilhões. Cara, eu acho que esse pensamento... Pode acontecer. Pode, mas... Cara, se você entrou no jogo para isso, eu acho que vai ser difícil você durar. Você tem que entrar no jogo pelo gosto do jogo, cara. É isso, né? Correr na chuva, no frio, à noite, de manhã. Não dá para ser campeão todo ano, né? Nem o Hamilton não foi campeão todo ano, nem ele ganhou todas as corridas que ele correu. Hoje eu ouvi mesmo que ele ganhou 1/3 das corridas que ele ganhou, é o recordista,
mas foi 1/3, não foram todas. Então é isso, cara. Eu acho que o que fica Muito é isso, bom. gostar do jogo. E, pô, cara, você tá no mundo livre aí, cara, inventa o seu esporte, né? Inventa o seu esporte que pode dar certo, cara. Cria suas regras. Eu acho que isso é legal. Agradecer aqui o Andrei, que mandou uma mensagem dizendo que foi top a live. Foi mesmo, cara. Papo muito bom. Pô, bom, vai acabar aqui, faltou um minutinho. Quero registrar que eu acho que, sim, o perfil é importante, tem que olhar para isso. Acho que a pessoa tem que ter um grau de autoconhecimento significativo. Mas se é a tua praia, se é o teu perfil, se você gosta de jogar o seu próprio jogo, agora prepare-se. Né? Vai suar pra cacete, sangue, suor e lágrimas. E se isso tá tudo bem, maravilha, vai para cima. Né? Só não ter a ilusão de que vai ser fácil. Não vai. Mas se você entrou nisso exatamente pelo frisson, né, como você falou, pelo frio na barriga, então você vai encontrar. E tem tudo para se dar bem, especialmente se você entender que é uma maratona. Né? Não adianta disparar tudo nos 100 primeiros metros, não vai ter energia, mas tem uma linha de chegada que é só 42,5 km, né, se eu não estiver enganado. Então, tem que saber dosar, e eu acho que tendo essa inteligência como você está tendo, daqui 10 anos a gente ainda vai fazer outra live, ou seja, qual for o formato, que é de ser muito diferente disso, né? Talvez sejam 2 hologramas conversando, e a gente vai falar dos 10 anos passados, que foram muito diferentes dos 10 primeiros anos, e é isso aí. Bill, muito obrigado por aceitar o convite, obrigado aí por todo mundo que mandou mensagens, perguntas, comentários, deixa tudo muito mais rico. Em breve nós vamos fazer outro, viu, cara? Acho que ficou mais assunto para a gente provocar e dividir com as pessoas nesse nosso humilde aprendizado que a gente teve nesses últimos 10 anos como empreendedores. Beijo nas crianças, beijo na Aiko, obrigado de coração, cara. Manda um beijo para todo mundo. Mando, fica com Deus. Até já. Valeu, turma. Obrigado. Tchau. Um abraço.